Boa tarde, alunos. Como a gente agora vai iniciar a nossa correção do texto Irapuru, esse texto que tem um gênero literário, que é a lenda, é uma tipologia narrativa, porque conta uma história, narra um fato, então a tipologia dele é narrativo. E qual é o gênero, tia? Ele é uma lenda, pois ele conta de forma cultural e literal a criação ou como surgiu algum animal, objeto ou fruta através de histórias culturais, né? Esse daqui, Irapuru, fala a história desse passarinho, que para os índios nasceu de um índio que tocava muito bem uma flauta. Ele morreu e o seu Deus transformou a alma dele nesse passarinho, que tem um canto parecido com o de uma flauta. Esse aqui, ele não vem com fundamentos científicos, a forma como ela como é o animal, a raça, o tipo, ele vem trazendo uma cultura de uma história através dele. Também é conhecido um dos textos sobre lendas, assim, a gente conhece muito dentro do nosso contexto histórico, do nosso contexto familiar, dentro das nossas escolas. A gente também tem a cultura da mandioca, que vem também de uma Índia, né? Então a gente tem muitas lendas que trazem a origem de animais, de objetos, como no caso do Irapuru. Bom, o autor é Valdemar de Andrade da Silva. O autor que criou esta lenda é Valdemar de Andrade da Silva, tá certo? Gente, as lendas indígenas, elas são muito fantásticas e cheias de mistério. Eles muitas vezes unem a questão da flora e da fauna, porque fazem muito parte do cultivo deles, né? Também através das suas crenças. E muitos locais que ocorrem essas narrativas deles são ocorridas dentro das florestas, próximos a cachoeiras. Lembram também da lenda da Vitória Régio, da Iara, da Curupira, da Caipora. Bom, agora a gente vai fazer aqui a atividade interpretativa do texto, né? Vamos lá fazer a correção. Podemos dizer que o objetivo dessa história é explicar a origem de algo. Justifique essa afirmação. Gente, como é que a gente pode justificar que ele estava querendo mostrar como surgiu a origem desse passarinho? Aqui, ó. Apesar de a narrativa contar a história de amor, o desfecho dá uma explicação sobre a origem do pássaro Irapuru, tá certo? Porque por mais que ele comece falando sobre o rapaz e sobre a moça, a gente vê que no final a questão é falando como foi que surgiu o passarinho Irapuru, tá certo? Segunda questão. No final da história, surpreende o leitor com um desfecho trágico. Releia o penúltimo parágrafo e relate o que aconteceu, mencionando os fatos principais. Gente, essa resposta elas podem ter várias formas de ser contadas, porque cada pessoa conta de uma forma. Mas o que é necessário é ter coerência de estar alinhado com o texto, ou seja, estar no mesmo sentido do texto, tá certo? Você não pode colocar coisas a mais ou a menos, tem que colocar da forma como foi os fatos. Pode ser que você não use as mesmas palavras, mas é só para você ter o mesmo sentido, tá certo? Ó, resposta possível. A alma do indígena sentiu o sofrimento de Mainá e pediu ajuda ao deus Tupã, que transformou o pássaro Iapuru, cujo canto é semelhante ao som de uma flauta. Tá bom? Terceira questão. Compara a linguagem que você usou para escrever a resposta anterior com a linguagem da lenda. Qual das duas é mais poética? Gente, qual das linguagens se torna de uma forma poética? A gente já falou que a poesia ela é vista muito nos versos, porque ela utiliza figuras de linguagem, que a gente já falou sobre elas, usa uma forma abrasiva, sensível da palavra, ela sensibiliza, ela traz sentimentos. Gente, a leitura dessa lenda, ela também traz isso?
Vocês acham que essa lenda ela traz uma leitura mais poética? Bom, gente, eu espero que vocês tenham dito que a linguagem é mais poética, sim, é a da lenda e não a da resposta. Por quê? Porque você só foi direto, você só relatou o que você entendeu. Mas na lenda está mostrando o sentimento da Índia, o sofrimento dela que ela passou e traz de uma forma sensível, né? A resposta ela só foi um relato. Qual delas provocaria mais emoção no leitor? A lenda, né, gente? A lenda ia trazer mais a sensibilidade do leitor, mas a forma mais objetiva, lógico que foi quando você escreveu o que havia acontecido, porque você foi direto ao assunto, você não trouxe os adereços, ou seja, o que estava em torno disso, o que ocorreu, o que trouxe todo esse fato. Você só foi até o fato, então, lógico, a sua foi mais direta, mas a forma como isso foi contada no texto, ela vai ser mais poética, né? E com mais sensibilidades. Quarta questão. Caso você escrevesse uma lenda, qual das linguagens você usaria? Justifique as suas respostas, né? Ela é uma resposta pessoal, mas pelo que a gente entendeu, que como a lenda é escrita, como ela vem trazendo sentimentos, vocês utilizavam uma linguagem mais direta ou vocês utilizassem uma linguagem mais poética? Lógico que seria a questão mais poética. Por quê, tio? Porque ela ficaria mais expressiva, mais detalhada, ia trazer a sensibilidade que a história merecia, tá certo? Bom, vamos logo para a quinta questão, né? Lê esse trecho de uma canção bem antiga que fala sobre o canto o Irapuru. O Irapuru. O Irapuru, seresteiro cantador do meu sertão. O Irapuru, tens no canto as mágoas do meu coração. A mata inteira fica muda. Ao teu cantar, tudo se cala para ouvir a sua canção. Transcreva da lenda a frase que se comunica a mesma ideia expressa nos versos destacados na canção. Gente, a resposta correta vai ser: o cantar do Irapuru ainda hoje contagia o seu amor com outros pássaros e todos os seres da natureza, né? Lá do texto que a gente tirou a parte onde identifica o sentimento que traz esse verso. Bom, aqui no quadro abaixo tem um quadro definindo o gênero narrativo lendas. As lendas são narrativas, ou seja, a tipologia, o tipo do texto é narrativo, porque conta uma história, né? Narra um fato. Transmitido oralmente pelas pessoas para explicar acontecimentos geralmente misteriosos ou sobrenaturais, misturando histórias e fantasias. São histórias presentes nas mais diferentes culturas, que ao longo do tempo se modificam através da imaginação. Assim como os mitos, as lendas fornecem explicações a fatos inexplicáveis pela ciência ou pela lógica. A gente também na nossa cultura tem várias lendas, né? Tem a lenda do lobisomem, tem a lenda da mula sem cabeça. Essa daqui é da cultura indígena, né? E nós, no sertão, também temos diversas lendas que você também deve conhecer. Bom, para dar continuidade à nossa atividade, a gente também fez a leitura desse outro texto, Urapuru Verdadeiro. O nome, outros nomes, cometa ou músico, nome inglês, nome científico. Aqui já tem uma foto original, sem ser um desenho, né, desse animal. Aqui tem o tipo, a classe, a família, o peso, o habitat, o seu comportamento, que vocês leram, né? Em relação a esse assunto, qual é o assunto desse texto? O texto traz característica do pássaro Urapuru verdadeiro. Releia o trecho a seguir e transcreva 3 características do pássaro. Vamos lá. Olhem só. É da família do Troclotideus. Essas nomenclaturas científicas são difíceis. Tem uma plumagem parto avermelhada, bem simples e que não condiz com a beleza do canto.
Tem o bico forte, pés grandes e às vezes nas laterais da cabeça um desenho branco. Gente, aqui algumas características do pássaro, né? Gente, ó, as informações do trecho produzido na atividade 2 são científicas? Explique. Aqui esse texto, ele é uma lenda, um texto narrativo ou ele é científico? Ele é científico, né? Porque dentro do texto ele traz características com bases na ciência, né? Sobre o animal, a sua parte física, seu habitat. Pode-se concluir isso pelo fato das informações serem baseadas na observação e na comprovação objetiva. Prestem atenção que aqui a gente utiliza um texto objetivo, onde traz informações, não narrações de fato, né? Que relação podemos estabelecer entre a lenda Irapuru e o canto que encanta e o texto Irapuru verdadeiro? Gente, qual vai ser a semelhança desse texto com a nossa lenda? Lógico que a semelhança vai ser sobre o assunto, o pássaro Uirapuru. Vai ser sobre a questão do pássaro, né? Falando sobre ele. A linguagem empregada nesse texto é semelhante ou diferente? O que vocês acham? Vocês acham que essa linguagem, ela parece com a linguagem da lenda? Ela vem com a linguagem de sensibilizar, de trazer uma parte onde fala sobre as consequências dos fatos. Ela vem com essa linguagem? Não, né? Ela é objetiva e clara, ela é direta. Ela só quer trazer as informações sobre ele. Então, não, são diferentes. A lenda Irapuru, o canto que encanta, utiliza a linguagem poética com o objetivo de emocionar o leitor. O texto, o Irapuru verdadeiro, utiliza uma linguagem mais objetiva, transmitir informações. Então, a lenda ela vem sensibilizando através de uma história. Esse texto ele já vem trazendo informações objetivas sobre o animal. Esse texto aqui que a gente acabou de ler, ele é um gênero informativo, então ele vem da tipologia dissertativa ou também descritiva, porque ela está descrevendo. Então, podemos dizer que ela é dissertativa com aspectos também descritivos, né? Aí eu vou perguntar para vocês, qual é o gênero? O gênero é o verbete, tá certo? Ó, quando a definição de algo é dada por meio de informações objetivas, temos um texto do gênero verbete. Além da exposição, também podemos encontrar um verbete na narração e na descrição. Os verbetes são encontrados em dicionários, enciclopédias, revistas, entre outros, e podem ou não conter representações gráficas, ou seja, ilustrações, que no caso a gente tem esse, né? E que se relaciona à definição. Gente, espero que nessa atividade a gente tenha entendido a diferença entre uma lenda, que é um texto narrativo, que traz fatos dando origem a fauna, flora ou coisas misteriosas, sempre lidando também com a fantasia. Já na questão do verbete, é um texto que também explica-se a origem, mas de forma científica, não baseado em culturas nem histórias narrativas. Ele vem baseado em algo científico, tá certo? Espero que tenham uma boa correção. Quero lembrar a todos que quarta-feira nós vamos ter uma aula ao vivo com uma explicação de gramática. Não faltem, tá?